caso, o que eu acho que eu falei no meu primeiro ano? Faltou eu chegar na preceptora e falar, não aguento mais, me troque de quarto. Oiê! Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Eu sou Letícia Brasileiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje que é um vídeo um pouco diferente. Pra quem não sabe, eu já estudei no internato adventista aqui da Bahia e eu queria muito compartilhar essa experiência. Então, pra não fazer um vídeo só falando, eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então me siga lá. E aí vocês mandaram várias perguntas e agora eu vou responder alguma delas. Eu estou sentada porque eu acho que vai ser um vídeo um pouco mais longo. Então pega a pipoca e vem assistir esse vídeo super legal. Antes de começar, gente, se inscreve aqui no canal, por favor. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like, comente também pra saber o que é que vocês estão achando do vídeo. E pra você que já faz tudo isso, muito obrigada pelo seu apoio. Então eu vou ler as perguntas aqui no celular e respondo pra vocês. Eu vou juntar duas perguntas, que é a seguinte: qual foi o seu maior desafio lá? E você se sentia só? Sim, gente, eu me sentia só lá e esse foi o meu maior desafio, vamos dizer assim. Eu estudei lá em 2011, 2012 e o meu primeiro ano foi um ano horrível. Primeiro porque eu acho que é um ano realmente de adaptação e também porque eu caí num quarto muito complicado. Já o meu segundo ano foi muito legal, foi incrível, como deveria ser. Então, provavelmente, quando vocês me verem aqui falando de momentos ruins, é relacionado ao meu primeiro ano. E eu me sentia muito só no meu primeiro ano, porque eu não conseguia fazer amizade com as meninas do quarto, eu não conhecia ninguém lá. Então, foi muito difícil conseguir lidar com isso, sabe? A próxima pergunta é: por que decidiu ir pro internato? Ou não decidiu? Eu decidi e não decidi. Eu decidi porque nos anos anteriores, se eu não me engano em 2010 ou 2009, eu visitei o internato. E foi a minha primeira vez lá. E chegando lá eu falei, meu Deus, eu preciso estudar aqui. Eu acho que realmente essa é uma sensação que todo mundo que visita o internato sente. Eu me encantei com o residencial das meninas, que parecia um castelo, com o tanto de atividades que a gente tinha pra fazer lá. E enfim, eu queria muito estudar lá. E aí eu orei muito, falei, Senhor, eu quero estudar aqui. Mas a realidade é que eu não tinha dinheiro pra estudar lá. Além de eu estar trocando, né, de ensino fundamental pra ir pro ensino médio, que já aumenta de valor, é também o valor do internato. Ou seja, moradia, alimentação, segurança. Então eu estava ciente de que eu não conseguiria estudar lá. Mas eu continuei orando, né? Seguindo ali em oração, pedindo a Deus. E aí, um pastor, que na época era departamental de jovem, foi pregar na minha igreja. Eu e minha mãe fomos lá conversar com ele e eu falei, eu quero muito estudar lá, por favor. Eu quero muito fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí a resposta dele foi, faça uma carta que eu vou ver o que eu posso fazer. Só que assim, esse negócio de fazer carta, gente, eu fiquei, tá bom então, né? Mas mesmo assim eu fiz a carta, a gente encaminhou pra ele e aguardamos. E aí na época de fazer a matrícula, né, pra escola, ele ligou pra minha mãe falando, nossa, por que você não atende o telefone? Eles estão ligando pra você tentando matricular a sua filha. E a gente ficou, oh my god, o quê? Eu acho que essa parte realmente eu não decidi, realmente foi plano de Deus, porque eles poderiam ligar e tipo, não tá atendendo, então próximo, sabe? Mas não, eles entraram em contato com um pastor pra poder entrar em contato com minha mãe pra conseguir fazer essa matrícula. Então por isso que eu acho que eu decidi, mas não decidi tanto assim. Próxima pergunta: qual o lado positivo e negativo? Então, pra mim, o lado positivo foi o desenvolvimento. Eu consegui me desenvolver em várias áreas, tanto social, quanto espiritual, quanto emocional, como também na área, né, de estudos, área educacional. Eu vivia debaixo da saia da minha mãe, então assim, eu vivia numa bolha, sabe? Eu era muito protegida, muito guardada, eu não era exposta às coisas que lá eu fui exposta. Então, por causa disso, eu consegui, acredito que ter uma maturidade e também aprender a me colocar no lugar dos outros. Já de lado negativo, eu sofri muito no primeiro ano, né, como eu já falei pra vocês, porque eu não conseguia me dar bem com as meninas e as meninas eram realmente malvadas. Então, eu acho que esses traumas que eu passei no meu primeiro ano, acho que esse foi o lado negativo, porque reverbera, existe, essa palavra existe, né? Mas, tipo assim, reflete em mim até hoje. Eu não sei se esse assunto pode ser um gatilho e tal, então eu não quero falar abertamente sobre isso. Mas, quem sabe um dia eu posso fazer um vídeo contando um pouco mais e etc. Próxima pergunta: como funcionavam as coisas por lá? Então, essa pergunta é muito extensa, assim. Eu vou contar pra vocês
como era a rotina de um dia meu lá, ok? Então, por volta de umas 5h30, começa a tocar músicas e as luzes se acendem pra gente poder, né, e despertar e começar a se arrumar pra ir pro colégio. Também tem uma monitora que passa acordando a gente, passando nos quartos pra ver se a gente já tá de pé, já tá se arrumando e etc. E aí, 6 horas, se eu não me engano, abre o refeitório. Gente, parênteses, isso era na época que eu estudava lá, 2011, 2012. Hoje em dia, não sei. Então, 6 horas abriu o refeitório e a gente tinha até 6h30 para entrar no refeitório. Depois disso, o refeitório fechava. Esse horário era para quem estudava de manhã, que tinha aula ali por volta das 7, 7h15. Para quem estudava de tarde, o horário do café da manhã era um pouco mais tarde, eram as 7h30, se eu não me engano. Então, a gente ia pro café da manhã e aí depois do café da manhã a gente voltava pro residencial para poder escovar o dente, preparar nossa mochila e ia para o culto. É importante ir para os cultos porque eles anotam, né? Então, se você tem falta, você perde algumas regalias. O culto era mais ou menos uns 10, 15 minutos, era até as 7 horas. E depois do culto, a gente ia para o colégio. O colégio não é distante do residencial. Você bota o pé fora do residencial, você já avista o colégio, é bem pertinho mesmo. Então a gente ia pro colégio e saía meio-dia. Quando a gente saía, o refeitório já estava aberto. Então a gente podia ir ou direto pro refeitório, ou passar no residencial, deixar a mochila lá, tomar um banho, trocar, etc. O que era muito raro de se fazer, geralmente a gente já saía morrendo de fome, né? Então ia direto pro refeitório. E aí o refeitório, acho que ele fechava 1h, 1h30, se eu não me engano. E aí depois do refeitório, você ia pro seu quarto e aí você tinha um tempo livre, vamos dizer assim, pra fazer o que você quiser, né? Tomar um banho, ou tirar um cochilo, ou fazer alguma outra coisa, ficar no computador e etc. Mas 2 horas era o horário de estudos. Então dava 2 horas, as monitoras passavam no quarto pra ver se você estava estudando. E aí de 2 às 4, que é esse horário de estudo, fica um intervalo assim de monitoras passando pra ver se você tá estudando ou se você só foi ali estudar pra tentar enganar ela, sabe? Você podia ficar no seu quarto ou ir pra biblioteca. Também tem monitoras lá, então você não podia simplesmente dar um perdido, sabe? Ai, não vou estudar. E aí, de 4 horas até 5h30 é um outro horário livre que você tem pra fazer o que você quiser. O que não falta lá, realmente, são atividades. Tem conservatório de música, tem academia, tem os esportes que você... É assim, é uma coisa que eu gostava muito. Você escolhia o esporte que você ia se dedicar, sabe? Não era, pelo menos na escola que eu estudava aqui, era cada unidade um esporte, mais ou menos assim. E lá não, lá você escolhe um esporte pra se dedicar a ele. Então você tem o esporte, tem a academia, né, já falei. Tem a biblioteca também, então assim, tem várias atividades que você pode fazer. E aí nesse período de 4 horas até 5h30 você tá livre. E aí 5h30 abre o refeitório pra você poder comer a sua janta. Fica de 5h30, se não me engano, até 7 horas. Parênteses, você não é obrigado a ir comer, mas é o que a gente geralmente faz. E o momento da janta no refeitório é o momento mais legal, porque geralmente tá cheio, tá todo mundo lá, sabe? E aí você vê várias pessoas, você conhece gente diferente também. É um momento de socializar, assim, sabe? Eu gostava bastante do refeitório na hora da janta. E aí, passado o horário da janta, tem o culto. Tem culto de manhã e de noite. Também é um culto de 15 minutos, às vezes 20. O culto da noite é um pouco mais extenso do que o de manhã, porque o de manhã tem hora marcada, né, pra acabar. Esse culto é do residencial, né? O residencial feminino tem um culto e o residencial masculino tem outro, porque os alojamentos são separados. E aí depois do culto você tem outro momento livre pra fazer outras atividades. Você pode voltar a estudar, ou tem os ensaios do coral também, que é muito legal. Tem o conservatório de música, tem a equipe também de teatro, né, que é o Feições, tem sinos. Ah, lá tem muita atividade, sério. Você só fica no tédio, vamos dizer assim, se você realmente quiser. Então, vamos supor, do período de 7h30 até 10 horas da noite, você pode fazer o que você quiser, mas 10 horas em ponto você tem que estar no quarto, porque aí começa a fechar o residencial. Esse comportamento de fechar o residencial é pra gente ir dormir. Então, 10 horas ninguém mais pode sair, apenas entrar. E as monitoras passam no quarto fazendo, né, o checklist pra ver se você está no quarto. E aí depois que acaba esse momento da monitora passando o check no quarto, as luzes se apagam. A gente fica com o funcionamento das tomadas, mas a questão da luz mesmo, ela se apaga pra gente poder ir dormir. Mais uma vez, isso era na minha época, não sei como tá hoje. Então, esse era um dia normal de semana. Vou falar um pouco do sábado e do domingo. Na sexta-feira à noite, que é quando já começa o sábado para nós adventistas, abre o refeitório, né? E geralmente era um evento. As pessoas se vestiam lindamente, como se estivessem indo para um evento de gala e etc. Aí depois do refeitório, a gente voltava pro quarto para escovar o dente, retocar a maquiagem e ir para o culto,
que era na igreja. Esse culto na igreja é pra todo mundo, então não tem a separação que tem nos residenciais, por exemplo, né? Todo mundo pode ficar misturado e tal. E aí no sábado de manhã também tem outro culto lá na igreja. Se você escolher não ir pro culto sexta-feira à noite ou sábado de manhã, você ficava no quarto sem energia e sem luz também. Era meio que pra fazer você ir pro culto, sabe? Depois do culto de sábado de manhã, a gente ia pro refeitório e aí tinha o sábado livre também. Aí tinha as atividades da igreja também, que você pode ir ou não. E aí no sábado, né, quando dá o pôr do sol, tem o culto JA lá na igreja. E aí você faz o pôr do sol, vai pro refeitório e aí de noite geralmente tem outras atividades pra você fazer. Por exemplo, tinha muito... Eu lembro que tem um nome, mas eu não lembro do nome em si, que era um campeonato de futebol. Então tinha os jogos, né, da liga, acho que é liga que fala. E aí a gente podia ir assistir. Ou tinha também alguma coisa na sala de jogos. Enfim, era um momento pra socializar, sábado à noite, sabe? Passear com as amigas, enfim, paquerar. Mas naquele mesmo esquema de 10 horas voltar pro quarto. Já no domingo não tem culto lá na igreja, só no residencial, se eu não me engano. E no domingo geralmente era um dia que a gente fazia uma faxina na casa. No quarto, né? A gente limpava tudo, a gente levava roupa pra poder lavar, organizava os materiais da semana. Dentro do residencial feminino tem uma piscina também, a gente às vezes tomava banho de piscina. Mas, no geral, domingo é um dia livre pra você poder fazer o que você quiser. Próxima pergunta, tinha muitas restrições? Então, tinha essas, né, da questão dos cultos, de estar 10 horas no quarto. Também não pode sair com roupa muito decotada, roupas muito curtas. Deixa eu pensar no que mais. A galera que mora fora do internato, os externos, não podem dormir no internato, a não ser que tenha, tipo, uma burocracia bem grande de autorização e etc. Com certeza tem mais coisas, mas eu só tô lembrando disso agora. Se arrepende de ter feito morado em internato? Gente, eu não me arrependo porque eu conquistei um sonho, era meu sonho estudar lá, morar lá, e eu conquistei isso. E todas as experiências, tanto boas quanto ruins, me tornaram a pessoa que eu sou hoje, e eu sou bastante grata pela pessoa que eu sou hoje. E assim, lá é muito legal. É muito legal, assim, a forma que eu tô contando pode estar parecendo um saco, mas viver no internato é muito legal, é uma experiência assim, é único. Então eu vou juntar 3 perguntas sobre comida. A primeira, é verdade que a comida está ruim? A segunda, você gostava da comida do internato? E a terceira, a comida enjoa? Então, gente, eu nunca tive problema com a comida de lá. Eu entendo as pessoas que não gostavam, que falavam mal, etc. Eu tenho certeza que na época também eu reclamava de alguma coisa. Mas atualmente eu não lembro de odiar a comida ou achar a comida enjoada ou alguma coisa do tipo. Lá a dieta é vegetariana, é tudo meio que natural. Mas assim, eu gostava. Eu lembro que tinha um dia, eu acho que era dia de quarta-feira, que era dia de macarrão. Tipo assim, dia de macarrão, assim, tinha outras coisas pra comer, mas o especial era macarrão. Então tinha macarrão de vários tipos e vários molhos pra você poder jogar em cima e tal. Era muito gostoso. Lá, cada dia tinha uma coisa especial no cardápio. Então, isso era legal, eu gostava de... Fora que as refeições de manhã, tarde e noite eram totalmente diferentes. Por exemplo, tinha a mesma coisa. Pão. Tinha, entendeu? Mas era pão diferentes. Eu lembro que tinha um pão fatia que fala? Esse pão de forma, sabe? De chocolate, nossa. Muito bom. Eu achava bem variado. Tinha fruta, tinha verdura, tinha assado, tinha feijão, tinha arroz, tinha macarrão. Assim, tinha tudo que você quisesse comer. O que eu lembro, assim, que às vezes pegava era o tempero, sabe? Às vezes a gente enjoava do tempero. Mas por isso também que tem uma rotatividade de chefes, né? Que cada um fazia ali o seu tempero. Eu nunca cheguei a enjoar e também não achava a comida ruim, mas essa é uma questão que realmente muita gente fala. Gente, se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa seu like, por favor, se inscreve aqui no canal, comenta qualquer dúvida, se vocês quiserem eu posso fazer um parte 2, um parte 3, ou tirando as dúvidas de vocês, o que vocês quiserem saber. Próxima pergunta. É verdade que faz amizades pra vida toda mesmo? Então, as amizades que a gente faz no internato, elas são pra vida toda, mesmo que você não fale diariamente ali com a pessoa, porque aquela experiência só vocês viveram, sabe? Graças a Deus você pode socializar com todo mundo do internato, não precisa ficar só ali no seu quarto. Mas do meu quarto só sobrou uma menina que eu falo assim diariamente, que eu considero minha amiga, sabe? Já do meu segundo ano, eu sou amiga de todas as meninas do meu quarto. E são amizades que eu sei que vão durar realmente pra vida inteira. Não importa o tempo que a gente passa sem se falar, sem se ver. Quando a gente se encontra, é o mesmo sentimento. Eu acho que a gente vira uma espécie de irmão, sabe? Próxima pergunta. Como é dividir o quarto com outras pessoas?
Não é fácil. Não é fácil porque, primeiro, são pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, com criações diferentes, que são ali colocadas num quarto junto, sabe? São 6 meninas por quarto. Então, realmente é difícil. Se dividir um quarto com um irmão, com uma irmã, é complicado. Imagina dividir o quarto com 6 pessoas que você não faz ideia de quem seja. Cada uma com sua mania, com sua personalidade, com seu jeito de lidar com as coisas. Não é fácil, gente, não é fácil. No meu caso, tinha um agravante de eu não me dar bem com as meninas. Deixa eu fazer um parêntese aqui pra falar que não é que eu me dava mal com as meninas, é que todo mundo meio que se dava mal com todo mundo, sabe? Era uma grande briga eterna ali. Tinha bastante treta o tempo todo e meio que tava sempre todo mundo envolvido, porque era muita confusão. Então, no primeiro ano já tinha esse agravante. Já no segundo ano, não foi fácil também, porque, como eu falei, são pessoas muito diferentes. Mas era, assim, em comparação, muito mais fácil, sabe? Mas ainda tinha, assim, aquele desconforto, às vezes, de chegar e acender a luz e de ter outra pessoa dormindo. Ou o ar-condicionado tá muito frio e a outra pessoa querer que aumente. Ou, por exemplo, lá no meu quarto, no segundo ano, a gente dividia por dia a limpeza do quarto. Então, varrer, passar um pano, etc. Era por dia. Aí, se eu não fizesse no meu dia por qualquer motivo, aí já era motivo pra outra pessoa também não fazer. E aí virava uma briga. Aí as outras pessoas também não queriam fazer porque essa não fez. Entendeu como que é? É bem complicado. Como eu falei, é difícil você dividir quarto com seu irmão, com sua irmã, que você conhece, convive, mesma criação e etc. Dirás com outras pessoas que você, na verdade, só conhece ali, né? Naquele momento que você tá morando. Próxima pergunta, como funcionava o dormitório? Então, como o dormitório eu vou falar só do quarto e não do residencial. No quarto, assim que você entrava, você se dava de cara assim com uma salinha, entre muitas aspas, porque era um lugar de estudo, né? Tinha prateleiras, mesas, etc. E ali naquela mesma salinha ficavam os guarda-roupas. Eram guarda-roupas embutidos. E aí são 6 guarda-roupas. Eram 4 na parede principal e 2 numa parede mais de canto, assim. E aí tinha o corredor, né? Tô falando assim, mas não era grande não, até porque eram 30 quartos, né? Nessa ala. Então não era coisa grande. E aí, nesse corredorzinho, quando você virava, já era as camas. Então eram 3 beliches, totalizando 6 camas. Vocês ficavam presos pra sempre? Não, a gente não ficava preso. Dentro do residencial, a gente só ficava preso de 10 às 5 horas da manhã. Porque eu acho que até 5 horas já tá aberto pra gente poder sair. Se a gente quiser fazer uma caminhada, ou estudar a Bíblia em outro lugar, ou só sair mesmo, a gente era livre. Mas dentro do residencial, de 22 até 5. No internato, existem dias que a gente pode sair do internato, né, ir pra cidade, que era dia de segunda e quarta pras meninas e terça e quinta pros meninos. Isso na minha época. Fora que a gente também podia ir pra casa, né? Geralmente a gente vai um fim de semana por mês, às vezes um fim de semana a cada 2 meses. Então não, a gente não ficava preso pra sempre. E assim, como eu falei, o período que a gente tem pra sair do residencial, ficar no internato, é muito legal, porque o internato é muito grande. Tem muita área verde, dá pra caminhar, dá pra fazer exercício. Tem a biblioteca também, dá pra andar de bicicleta. Deixa eu ver o que mais. Tem várias atividades pra gente fazer dentro do internato. Próxima pergunta. Como vocês faziam pra lavar roupa? Essa pergunta é muito legal. Então, existe a lavanderia lá no IAN, que tu pode lavar, tipo, roupa de cama, toalha, roupas mais grossas. Mas tu tem que colocar a tua inicial ou o teu nome em todas as roupas, pra não perder ou acabar criando confusão de alguém tá usando sua roupa e falar, essa roupa é minha. Aí a pessoa vai falar, não, é minha. Aí como que vai conferir? Tendo o nome da pessoa lá por escrito. Tendo o nome ou a inicial é suficiente. Então tem a lavanderia que geralmente a gente colocava roupas mais pesadas, mas dentro do residencial também tinha uma lavanderia, que era onde a gente lavava nossas peças íntimas ou roupa do dia a dia. Na lavanderia também você pode colocar a sua farda. Mas geralmente roupa assim comum de sair, de ir pro refeitório, de etc., é você que lava, até por uma questão de cuidado mesmo. E aí lá no residencial tem a lavanderia e também tem o varal. Então até pregador também tu tem que levar. A gente geralmente tinha também aquelas, como que fala, aquele varal de chão, sabe? Pra estender coisas mais básicas, assim, pijama, etc. Pra não precisar ir lá pro varal, porque não é que seja longe, mas não é tão perto assim, tão acessível assim. Às vezes tá trancado, tem que pedir a monitora pra abrir, enfim. Próxima pergunta. O que é terminantemente proibido fazer? Eu acho que a coisa mais absurda que você pode fazer lá é fugir.
Como tem bastante pessoas que são menores de idade, na época que eu estudava lá, por exemplo, eu fui com 13, fiz 14, então eu fiquei 14 e 15 lá, mas eu fui com 13. Então, é muita gente pequena pra dar conta, etc. Então, essa questão de segurança é muito rígida. Quem entra, quem sai, tem que ter autorização. É bem burocrático essa parte. Então, o que você não pode fazer de jeito nenhum é sair sem autorização, né? Acabar fugindo. Próxima pergunta: como conviver bem com alguém que mal conhece? Eu acredito que com respeito, sabe? Entendendo que, ok, eu não preciso entender porque você está fazendo isso, mas eu preciso respeitar. E também eu acho que comunicação e se colocar no lugar do outro. Acho que comunicação é muito importante para a pessoa ter a ciência de que aquilo que ela está fazendo está te ferindo, está te machucando, que você não gosta daquilo. E se colocar no lugar do outro justamente para pensar, tipo, se fosse eu no lugar dela, o que é que eu ia estar achando disso, sabe? E no meu caso, o que é que eu acho que eu falei no meu primeiro ano? Faltou eu chegar pra preceptora e falar: não aguento mais, me troque de quarto. Eu ficava lá engolindo sapo, sabe? Chorando, triste. Ai, meu Deus, ninguém me ama. Eu ficava lá chorando, triste, reclamando pros quatro ventos, mas não fazia nada pra mudar aquilo. Então eu acredito que são essas coisas. E também impor limites. Mas pra você impor limites, você tem que saber quais são os seus limites, o que você não tolera. E aí, quando você descobrir isso com você, você passa pros outros. Dessa linha aqui, meu amor, você não vai passar. Próxima pergunta: divide quarto com alguém? Meu amor, não só com uma, não só com duas, mas com 6 pessoas. E esse foi o vídeo de hoje. Gente, que legal responder essas perguntas. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. Ou eu posso fazer parte 2 para vocês mandarem mais perguntas para eu responder assim por vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas também. E muito obrigada. Beijo!